Olá, mais um Conexão Cultural da TV Câmara. Hoje, mais uma vez, a gente sai dos estúdios e viemos conhecer um pouco do trabalho do Bira Dantas, que é cartunista, desenhista, ilustrador, gaitista e vocalista de uma banda de rock, né, Bira? É isso mesmo, né? É isso aí. Primeiro eu gostaria de agradecer de nos receber aqui e eu queria que você contasse pra gente quando que começou na tua vida o cartoon ou a história em quadrinho. Eu era pequeno, era criança, tinha 5 anos. Diz meu irmão que com 2, 3 anos eu ia tomar injeção na enfermaria, né? Aquelas injeções que criança tem que tomar e as vacinas. E eu já ficava olhando para os bonecos na parede, nem sentia nada, não chorava, era criança que não chorava, porque eu estava prestando atenção nos desenhos. Mas eu sou de uma geração que conheceu Super Dínamo, National Kid, Vigilante Rodoviário, todos aqueles desenhos animados dos super-heróis da Marvel, Capitão América, Homem-Aranha. E eu acho que esse contato quase diário, assim, aliás, diário, né? Quase o dia inteiro, com os desenhos animados, as séries, e depois com os quadrinhos nos jornais, me fizeram amar a imagem, a ilustração e os quadrinhos. Você é de uma geração que tinha problema na escola, assim, existia um preconceito educacional de professor achar que quadrinho atrapalhava a leitura de livro, essas coisas, já estava começando a desmistificar isso? Já tinha desmistificado, eu não tive problema nenhum na escola. O único problema era em casa mesmo, porque minha mãe achava que se eu me dedicasse a ler os gibis todos que eu aparecia, que eu tinha, que eu ganhava, né, e que eu comprava escondido, ela achava que eu ia mal na escola. E ela falava isso, você tem que ir bem na escola. E eu ia bem na escola. Mesmo assim, ela não me deixava ler gibi. Então eu lia gibi no banheiro, eu comprava gibi escondido no fim de semana, guardava moedinha aqui e ali. E um dia ela chegou no guarda-roupa, embaixo das minhas roupas tinha uma pilha de gibi, já assim, uns 30, 40. Isso com quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter uns 8 anos, 8, 9 anos. E aí minha mãe falou assim, o que essa pilha de gibi tá fazendo aqui? E eu tinha ganhado alguns eram de faroeste, e eu falei para ela, não, é que eu ganhei e tudo. E ela falou assim, mas essa pilha tá crescendo. E realmente estava. Então eu comprava gibi. Mas o que você lia nessa época? Nessa época eu lia bastante. Tarzan, Super-Homem, Capitão América, Namor, Thor, todos os gibis da Marvel. Eu não lia nada de quadrinho nacional, porque nessa época, eu tô com 52 anos, a gente está falando aí de 68, 69. Nessa época, o que tinha... o Ziraldo, por exemplo, já tinha saído das bancas, porque ele publicou até 65, com o golpe militar. Os gibis dele foram censurados, ele acabou tirando a Turma do Pererê das bancas de jornal. Então só tinha Maurício de Souza. E nessa época eu não lia Maurício de Souza. O que eu gostava mesmo era de super-herói. Mas na TV eu via de tudo. Então era desenho, Hanna-Barbera, Flintstones, Jetsons, a Corrida Maluca, tudo isso eu assistia e era o que me inspirava para desenhar. Na parte de desenho, a minha mãe ela não brigava comigo. Ela gostava, inclusive, quando eu comecei a fazer gibis em quadrinhos, aí já com uns 10, 11 anos, fazia meus super-heróis, os meus personagens, a minha mãe, ela dava força. Então, ela chegava visita, chegava amigo e tal, ela falava, Bira, traz aquele gibi que você fez para mostrar. E eu fui... Você já criava ali um universo teu de quadrinhos, já. Tal, de personagens, eu cheguei a criar até um estúdio fictício, meu, que era as minhas iniciais, né? Coisa de criança, e eu publicava. E eu tinha um colega na classe que também desenhava super-heróis. E ele desenhava melhor que eu, que era o Sebastião de Souza. Isso quantos anos, mais ou menos? 11 anos, lá no Rio de Janeiro. E eu cheguei a procurar esse cara pela internet, nunca encontrei. Porque ele desenhava super-herói, mas ele desenhava estilo Flash Gordon, Alex Raymond, e ele desenhava também no estilo, um pouco depois, do Moebius, ficção científica.
E eu achava que se eu tinha virado desenhista de quadrinhos, ele com certeza teria virado antes, porque ele realmente era melhor que eu. E a gente fazia uma disputa. Então, assim, criava um super-herói e um mostrava para o outro. E aí a gente criava, Você claro... lembra de algum personagem? Sim, Homem Elétrico, o Piloto Negro, tinham vários. Zarkov, que é o nome de um personagem do Flash Gordon. Então, naquela época não tinha essa... claro, eu não copiava o super-herói como era, mas um nome legal, porque Zarkov é meio polonês, meio russo, né? Eu disse, não, esse nome é legal para um super-herói. E a gente mostrava. Então desenhava no fim de semana, chegava segunda-feira, um mostrava para o outro, e ele olhava lá, Homem Elétrico, eu já criei. Quando que você criou? Eu criei na quinta-feira. Ah, mas eu criei na quarta. Deixa eu ver, tem a data aí? Aí eu pegava o desenho, mostrava. Então assim, era uma coisa legal, porque eram 2 desenhistas na mesma classe. E realmente depois que eu me estabeleci como desenhista, como ilustrador, eu procurei ele muitas vezes, os irmãos dele, porque era uma família grande, e nunca encontrei. Então assim, fica a dúvida, será que o Sebastião de Souza emplacou os quadrinhos também? Acho que tinha tudo para emplacar. E quando que você virou profissionalmente mesmo ilustrador? Quando que isso aconteceu na sua vida? Quantos anos você tinha mais ou menos? E o que você foi fazer? Tá, ó, eu fiz 2 estágios. Um estágio foi no estúdio do Maurício de Souza. Eu tinha 14 anos. Então isso a gente já tinha voltado para São Paulo. E você já tinha certeza que era isso que você queria fazer na vida? Já. A minha mãe, ela chegava a perguntar se eu queria fazer outra coisa, e eu falava, não, quero ser desenhista de gibi. Então, eu fiz esse estágio no Maurício de Souza, só que como o estúdio estava cheio e não tinha mais espaço para estagiário, eu fazia o estágio à distância. Eu fazia em casa, ampliava as páginas e levava lá, depois o pessoal fazia as correções. Pelo fato de estar distante, eu acabei desistindo, porque realmente você ir até um estúdio todos os dias faz a diferença. Depois, quando eu estava com 17 anos, eu fiz um estágio no Eli Barbosa, que era um outro estúdio grande que teve em São Paulo, que fez desenho animado para o Silvio Santos, todas aquelas vinhetas do Zé Apostador, do Dedê Dream, todos os desenhos animados eram feitos lá no estúdio. E o Eli Barbosa, ele estava produzindo Hanna-Barbera. Então os gibis da Corrida Maluca, Flintstones, Jetsons, toda a turma do Scooby-Doo, Bionicão, estavam sendo produzidos no estúdio do Eli. E ali eu fui fazer estágio, também vi isso foi minha mãe. Minha mãe achou, a Dona Lourdinha, aí Dona Lourdinha, valeu, hein? Ela achou um recorte no jornal que era assim, precisa-se de desenhista de história em quadrinhos com ou sem experiência. E aí ela me chamou e falou, Bira, sem experiência é você, vai lá. E eu fui, cruzei a cidade, eu morava no Tatuapé, fui até Indianópolis, que era do outro lado da cidade, e levei as coisas que eu tinha feito para o Maurício e algumas coisas de super-herói. O Eli viu, gostou, marcou o estágio. Eu fiz um estágio de 3 meses. Nesse estágio eu aprendi um pouco de tudo. Pintura de capa, com guache, com aquarela. Aprendi um pouco de arte final, aprendi a seguir o model sheet, que esse é o grande problema de todo estúdio. Quando você cria um personagem, esse personagem ele vai ter aquela posição de frente, lado e costas, que é chamado model sheet. E a gente tem que seguir esse model sheet, a proporção, olho, nariz, o tamanho da orelha, a posição que o personagem faz, e a gente seguia. Aí, com 17 anos, eu trabalhei como assistente do Eduardo Vetilo, que é um grande desenhista de quadrinhos. Ele passou por Abril Cultural, Rio Gráfica Editora, Block, todas as editoras, produziu, foi desenhista do Chaves aqui no Brasil, criou o gibi do Chaves, do Chapolin, e o Vetilo desenhou Spectreman, que você pegou com certeza. E aí eu trabalhei 1 ano com o Eduardo Vetilo como assistente. Ele fazia um esboço, muito bem feito, e eu passava limpo numa outra folha. Depois de 1 ano, eu comecei a trabalhar como desenhista dos Trapalhões, isso aí foi em 1980. E como que foi para você essa experiência? Como que aconteceu? Assim, foi um convite, uma coisa que aconteceu naturalmente? Foi o próprio Vetilo que me propôs, porque quando eu entrei no estúdio, ainda não estavam fazendo os Trapalhões. O Eli Barbosa
porque os Trapalhões eles eram produzidos pela Bloch, no Rio de Janeiro, pelo Edmundo Rodrigues, que é um criador do Jerônimo Herói do Sertão, em quadrinhos, fez assim, várias revistas de terror na década de 60, de 70, de 80. Então é um cara que, além de ser um grande desenhista de quadrinhos, ele foi um grande editor. E ele puxou Shimamoto, Flávio Colin, vários outros desenhistas da época, né, que são de uma geração anterior à minha, para produzir quadrinhos lá. E nesse espectro que eu estou te falando, o estúdio dele, Barbosa, tinha grandes nomes do quadrinho nacional também. E ele propôs para o Edmundo que o Gibi dos Trapalhões fosse remodelado. Porque eu não sei se você lembra, mas os primeiros gibis dos Trapalhões, a capa trazia uma foto. Era uma foto deles, não era desenho. E dentro era quadrinhos. E aí a primeira proposta que ele fez, um gibi de quadrinhos tem que ter desenho na capa, não foto. E ele tentou adequar o humor dos quadrinhos para o humor da televisão, que era o grande sucesso. E aí o Edmundo aprovou, gostou do projeto, das alterações que ele fez, que propôs, e o Eli tinha uma equipe fabulosa, onde tinha o Watson Portela, que depois foi um grande desenhista de ficção científica, de quadrinhos fantásticos aqui no Brasil, grande mestre do quadrinho. O Sérgio Lima, que foi desenhista da Maga Patológica, a Madame Mim, para Abril, da linha Disney. João Batista Queiroz, que foi desenhista do Cacareco, aquele rinoceronte que foi candidato a presidente. Exato, e ganhou, né? E mais Bonini, e mais uma série de outros desenhistas que fizeram história. E você estava nesse time? Eu estava nesse time, eu tinha 18 anos, o Vetilo me chama e fala, Bira, o estúdio está crescendo, ele está precisando de mais desenhistas, é hora de você assumir o desenho mesmo. E eu ainda tive dúvida, porque eu achava que eu ainda não estava maduro o suficiente. E ele falou que não, você está. Foi até uma coisa ruim para ele, porque ele tinha um assistente, deixou de ter. Mas para mim foi legal porque eu realmente bati asas e comecei primeiro fazendo aquelas historinhas de página única do fim do gibi e depois fazendo histórias mais compridas, de 8, 10, 12 páginas. Você tem alguns exemplares aqui, né? Isso, temos aqui. Então, esse aqui, ó, 180 cruzeiros, hein? Isso aqui não era tão caro naquela época. Mas aqui tem essa história do Eduardo Vetilo, o mestre, que eu era assistente, e aqui tem uma história minha. E você ficou fazendo essa história aqui foi eu que fiz. Você ficou fazendo Você ficou nesse trabalho, nessa revista, há quanto tempo? Eu fiquei 3 anos. Eu trabalhei lá até 82, que foi quando eu comecei a me dedicar às charges. As charges, que é uma outra história da minha vida. Tá, então depois do intervalo você vai contar um pouquinho dessa fase. A gente volta daqui a pouco com mais Conexão Cultural, hoje batendo um papo com Bira Dantas. Até daqui a pouco. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo com o ilustrador, cartunista, desenhista, gaitista e vocalista de banda de rock and roll, o cara não é fraco não, Bira Dantas. Bira, você estava no bloco anterior, você falou um pouquinho do seu trabalho, do começo da sua carreira, que você trabalhou um tempo na revista dos Trapalhões, na editora Bloch, e aí você migrou para a Charge. Como que isso aconteceu? Foi uma necessidade pessoal sua? Ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente, um desafio novo? Como que foi? Olha, paralelo ao meu trabalho como quadrinista, tinha uma militância política. Eu fui um dos fundadores do PT, junto com a minha família, meus irmãos, lá em São Paulo. E eu fazia já, como militante, bastante charge e quadrinhos políticos. E eu já acompanhava, apesar de ser jovem, né, eu acompanhava o noticiário, a gente ainda vivia a ditadura militar no Brasil, ainda era governo Figueiredo, e eu tinha já uma vontade de fazer quadrinhos mais politizados. Tanto que uma das histórias dos Trapalhões que eu fiz junto com Orlando Costa, foi censurada, porque ela trazia um super-herói novo, era a Legião dos Super-Heróis, então o Didi era o Super-Homem, o Dedé era o Thor,
o Zacarias era o Capitão América e o Mussum era a Nega Maravilha. Nesse espectro, eles estavam discutindo o salário e aí surgia o Homem-Lula, que era o Lula com vários tentáculos, que vinha e falava assim, não, se o problema é dinheiro, é salário, né? A gente vai fazer um movimento, vai fazer uma greve e a gente vai conquistar os nossos direitos. E essa história foi censurada. Ela foi para Block, então a gente deve pensar que isso aí era 1981, 82. E como que funcionava, só para a gente entender a dinâmica? Existia um censor que ele era presença física ali dentro da redação ou não? Não tinha. Ou tinha que mandar o material para um departamento para ver se esse material poderia ser aprovado ou não, poderia ser vinculado ou não? Na verdade, os quadrinhos, eles estavam fora da censura prévia dos militares. O que aconteceu é que a Block achou que aquela história ia dar problema. E aí talvez causasse problemas para a editora em relação ao governo federal, ao governo militar. Mas a gente não tinha nenhum tipo de censura, pelo contrário. Se você pegar esses gibis da época da Block, você vai ver que tem um nonsense, tem um humor politicamente incorreto, total, 100%. Inclusive os estilos de cada desenhista, você pode notar que eles mudam de uma história para outra. Então, apesar da gente ter o model sheet, né, o modelo para seguir, personagem de frente, costa e lado, o estilo pessoal de cada um estava preservado, estava impresso. Presente. Se você pegar a fase dos Trapalhões na Abril, aí não. Todo mundo, mesmo você reconhecendo o traço ali do Watson Portela, do Gustavo Machado, do Bonini, de grandes nomes do quadrinho brasileiro, você vê que todos eles seguiam à risca o modelo. No caso da Block, a gente era livre. E, por exemplo, Eduardo Vetilo era o cara que tinha o desenho mais louco de todos. O desenho dele escapava do quadrinho, era uma coisa muito legal. E, voltando à história da censura, o que veio foi um aviso da Block no Rio de Janeiro, pediram uma nova história para ocupar o espaço da minha, e falaram porque funcionava assim. O Eli Barbosa, ele cuidava de toda a produção, ele mandava o gibi pronto, fechado, até com a capa, para o Rio de Janeiro. O Edmundo Rodrigues recebia esse gibi, inseria as propagandas que entravam normalmente todo mês. Colocava o expediente, e no expediente já aparecia o estúdio Eli Barbosa, que tinha produzido o gibi, e aí mandava-se para a gráfica imprimir. O que aconteceu? Quando eles pegaram aí eu não sei se foi o Edmundo ou se foi algum diretor, outro, da Block, quando viu aquela história, falou, essa história vai dar pau, vamos falar com o Eli Barbosa, muda, tira a palavra greve e coloca, sei lá, férias, queremos sair de férias. E aí mudaram várias palavras do contexto, mas eu discuti com o roteirista, o Orlando, e a gente concluiu que seria melhor a gente publicar daquele jeito mesmo censurada. O que foi legal porque a gente ficou com a história para contar, senão a gente não teria tido essa história. Uhum. Então ela foi para a banca. Foi para a banca. Eu tenho, inclusive tem um blog meu que tem toda essa história e tem o original sem a censura, porque antes da gente mudar eu xeroquei a história inteira. Eu não ia ficar com o original, então eu xeroquei e eu tenho ela inteirinha, sem censura nenhuma. Legal. Então, eu já gostava de política, eu já gostava da agitação política. E em 82, como eu já tinha contato com sindicatos, oposições sindicais, com o PT, a CUT ainda não existia, que foi fundada em 85. Então eu vi tudo isso acontecer. Eu vi o surgimento do PT, primeiras assembleias, formação de núcleos. Quando eu fiz o gibi dos Trapalhões, eu já tinha esse contato com o pessoal que produzia comunicação sindical. E aí eu produzi algumas charges para a oposição dos químicos de São Paulo e eles ganharam a eleição. Quando ganharam, eu assumi o cargo de chargista, eu fui convidado. E aí, a coisa mais fantástica, eu fui trabalhar como jornalista. E como jornalista, você tem um piso salarial, uma jornada de 5 horas, coisa que como desenhista não tinha. Eu trabalhava 12, 14. Como que era? Você tem o deadline ali, a data de entregar. Exato. E tem que entregar e não importa se é fim de semana, se é noite, se é madrugada. Exatamente, porque eu era freelancer. Então eu trabalhava em casa, eu vinha para o estúdio,
quer dizer, na época eu trabalhava na casa da minha mãe, eu tinha uma prancheta na sala, eu ficava desenhando das 7 da manhã à meia-noite, para dar conta de entregar tudo. E como chargista, eu passei a fazer uma charge por dia, em 5 horas, podendo pesquisar, podendo ler, podendo ter um arquivo de fotografias. Isso a gente está falando de uma época que internet não, nem pensar. Nem sonhava. Eu acho que nessa época, eu estou falando de 82, nessa época acho que os Estados Unidos já tinham grandes computadores, que eram do tamanho de uma sala, né? E que levavam horas para carregar aqueles arquivos de informação, mas realmente, nem pensar em nada disso. Todo o arquivo fotográfico eu tinha na minha coleção de livros. Então, quando eu precisava desenhar, e aí uma enciclopédia boa fazia a diferença. Para desenhar os Trapalhões, quando eu tinha que desenhar Floresta Amazônica, ou tinha que desenhar a Estátua da Liberdade, eu ia nas enciclopédias. Ia nas enciclopédias. Que era o Google de então, né? Era o Google de então. Então, em 82, eu fui trabalhar no Sindicato dos Químicos de São Paulo, fazendo uma charge diária, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava como desenhista de quadrinhos e trabalhando infinitamente menos. Até mesmo porque o trabalho do chargista, ele é muito calcado em cima da pesquisa, até hoje é assim, né? De pesquisa e da concisão. Você tem que ser muito conciso. Exato. Em 3, 4 quadrinhos você tem que contar toda a história ali. Ou de preferência em um só, né? Um só, você com pouco texto também. E aí eu fazia, como o meu espaço era de charge editorial, quase sempre, ou aliás, quase nunca, essa charge estava acompanhada de um texto que explicasse. Então eu costumava usar manchete de jornal. Eu pegava a manchete de jornal, reproduzia em cima e fazia a charge embaixo. Quase sempre indo contra a manchete, né? E aí eu fiz a minha história como chargista. Em 82, em São Paulo fiquei até 88, que foi quando eu mudei para Campinas. E aqui eu vim trabalhar no Sindicato dos Eletricitários, pessoal da CPFL. Isso foi opção de vida, já querendo sair de São Paulo? Já. Eu tava meio cansado. Você mirou Campinas mesmo, falou, para lá que eu vou. Isso. Já veio com trabalho, já mais ou menos. Já, porque eu fazia freelancer para o Sindicato dos Eletricitários, que é o atual Sinergia CUT. E eu, na época, para você ter uma ideia, eles me ligavam, me passavam a pauta, porque no caso era ilustração das matérias, não era charge editorial. Eu fazia a charge em cima da pauta que tinham me passado por telefone, e aí eles combinavam com alguém que viesse para São Paulo para pegar os meus originais e trazer para Campinas para fazer o jornal. Então era uma loucura. Ou às vezes eles falavam, olha, Bira, a gente tem mais tempo, você pode mandar pelo correio. Só que pelo correio podia demorar 4 dias. Então, geralmente era essa coisa de passa lá e pega. Depois de... Porque era assim, a vida em São Paulo, ela tem o lado positivo, que é a vida cultural, os amigos, muito espaço de cinema, de teatro, de tudo. Bancas de jornal com revistas importadas. Só que eu levava 1h15 para sair da minha casa e ir até o trabalho. Eu morava no Tatuapé. Isso a gente está falando... Em 1987, 86. Eu levava 1h15 de carro e 1h15 de metrô. No metrô eu ia apertado, com pasta de desenho, né, aquelas coisas. E no carro eu ia tranquilo, mas eu ia parado. Então eu resolvi mudar, tinha vontade de vir para Campinas, mudei, casei e fiquei. Aí você veio, você ficou só com esse trabalho. Era um jornal, uma revista? Os eletricitários, eles tinham um boletim quase diário, em papel sulfite, e um jornal mensal. Então eu vinha e eu fazia a minha jornada de 5 horas, produzia as charges todas que fossem necessárias, cartazes de campanha salarial, campanha de sindicalização, quadrinhos, o que precisasse. E foi nessa época que começou as tirinhas em jornal ou não? Não. As tiras em jornal começaram em 2012, 2011, que foi quando eu fiz o Tattoo Man. Foi bem depois. Foi bem depois, tá. Então vamos voltar lá atrás. Voltar lá atrás. Você ficou quanto tempo no sindicato, no Sindicato dos Eletricitários? Tô até hoje. Tá até hoje? Desde aquela época? Desde 88.
Continua seja, o oficial, já continua, está com patrimônio já. Isso, já junto com aqueles arquivos, computadores, né, com a plaquinha, já tem uma plaquinha aqui também. E paralelo a esse trabalho, o que você começou a desenvolver nesse período? Bom, nessa época eu fui convidado para ser chargista do Diário do Povo, que na época existia, né? Era o jornal do Quércia. Trabalhei lá durante um ano, saí, continuei só no sindicato, porque imagina só, você acabou de falar, descrever bem a profissão. Chargista, ele faz uma charge, às vezes essa charge é dividida em 2 quadros ou em 3, dependendo da necessidade da piada. É uma coisa relativamente fácil de se fazer. Né? Mais ou menos, para quem é de fora acha mais tranquilo. Né? Mas assim, você tendo a ideia, você deslancha fácil. Uma história em quadrinhos, você tem que ter tempo, a página é grande, são vários quadros, perspectiva, enquadramento, fazer os balões. Então é uma coisa muito mais trabalhosa. Quando eu estava no sindicato, eu vi assim que o meu tempo ocioso era muito grande. Então, um dia inteiro, 5 horas de trabalho, sendo que das 5 eu produzia tudo que eu tinha que produzir em 3 horas. Então, as outras horas eu ficava desenhando coisas quaisquer, quadrinhos que eu inventasse, ilustrações nonsense, meio surrealistas. Ficava fazendo esses desenhos. Foi aí que eu comecei a fazer as caricaturas de bluseiros, que é uma coisa que, como você já falou no começo da apresentação, blues é uma coisa que eu adoro. Toco gaita de forma assim, autodidata, né? Não fiz curso, mas eu adoro blues. E eu comecei a fazer uma série de caricaturas, eu já fiz mais ou menos umas 180, 190 caricaturas de cantores de blues famosos, como B.B. King, Eric Clapton, Johnny Winter, e os menos conhecidos, né? E Robert Johnson, né, que é dos mais conhecidos também, B.B. King, mas de Son House, Memphis Minnie, nomes assim que até as pessoas não conhecem, porque não tem contato com essa música rural do Mississippi, que é o começo do blues. Que é o começo, né? Do blues. Mas eu adoro isso, comecei a fazer as caricaturas nas horas vagas. Mas nesse meio tempo, eu comecei aí um projeto, ficou na gaveta durante um bom tempo, de quadrinhos diários do Tattoo Man, que no início ia se chamar de Homem Tatu. Ia ser um super-herói brasileiro, sem poder nenhum, né? Ele só teria o poder de fugir, de se enrodilhar, né, que nem um tatu, e correr. Então ele não tinha assim, nenhum poder especial. Mas, como um bom brasileiro, alguém preparado para lutar no dia a dia, com todos os problemas, as contas a pagar, os aumentos, tudo, ele vira um super-herói. E aí minha filha, que na época devia ter uns 8 anos, falou: pai, Homem Tatu não é nome de super-herói não, coloca Tattoo Man. E aí eu pus Tattoo Man e ficou. Então eu desenhei durante 3 anos uma tira diária, onde esse meu personagem contracenava com outros famosos. Então ele contracenou com a Turma do Pererê, do Ziraldo, contracenou com Jerônimo Herói do Sertão, do Edmundo Rodrigues, contracenou até com Tex, do Bonelli, quadrinho faroeste, né? E foi muito legal, assim, foi uma experiência. Dick Tracy. Isso foi no período do Diário do Povo? Não, já no Correio Popular. Já no Correio Popular. Isso. Que aí foram 3 anos, de 2010 até 2013. E foi uma experiência muito legal, porque a tira diária, ela dá trabalho, e eu fiz uma coisa que eu tinha vontade, que era fazer história em quadrinhos diária que continuasse. Porque hoje você vê que as tiras, elas terminam ali. Elas são histórias que se acabam no mesmo dia. E eu queria fazer, como no começo dos quadrinhos, na época que eu lia no jornal, histórias que continuassem, como Tarzan, Flash Gordon. Então foi bem interessante. Imagino. A gente vai para o intervalo agora rapidinho. Na volta, quero saber um pouco da sua experiência internacional, que você deu uma rodada aí pelo mundo. Inclusive eu estou aqui com um gibi produzido na Argélia recentemente, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de
de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo com Bira Dantas, que é cartunista, desenhista, ilustrador, gaitista e vocalista de uma banda de rock. O cara é super multimídia aí. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua jornada fora do país. Quando que foi a primeira vez que você saiu e para onde você já foi? Tá. Em 2005, eu fui para a Coreia do Sul, a convite do WCC, que é World Comics Conference. É um grupo de desenhistas de quadrinhos, principalmente da Coreia, China e Japão. E eles se encontram... teve uma época que era todo ano, passou a ser de 2 em 2 anos, e eles fazem uma série de conferências, é uma coisa assim bem estruturada por parte dos orientais. E aí, desenhistas de mangá, manhua, e o chinês que eu não lembro, acho que é manhua também. O manhua é na Coreia do Sul. Foi uma surpresa, porque eu nunca tinha saído do Brasil. Nem para ir para o Paraguai, nem para ir para a Argentina, nem Uruguai, nada. E eles me convidaram, eu participei de uma exposição que eles fizeram com artistas que não eram asiáticos. Depois que eu mandei o trabalho, eles pediram mais brasileiros, eu fiz contato com vários outros, mandaram também. E tem muita diferença, assim, em charge e cartoon, em termos estéticos, tem muita... Eu acho que a principal diferença da charge do cartoon, por exemplo, a charge para um asiático entender é difícil, porque a charge é baseada em fato acontecido e noticiado. Então, imagine que falar de governo Geraldo Alckmin, governo Jonas Donizete ou governo Dilma, para eles o governo Dilma vai ter alguma conexão, mas os outros nenhuma conexão. Mas eles têm uma produção de charge local. Eles têm. Já os quadrinhos, o cartoon é universal, porque o cartoon ele enfoca sempre uma piada genérica, e aí aquelas coisas, né, piadas com piratas, bombeiros, casca de banana na rua, esse tipo de coisa. Isso é compreendido, e quase sempre o cartoon não tem texto, porque a ideia é que ele seja realmente compreendido por qualquer pessoa, independente dela compreender a língua ou não, ou de ser alfabetizado ou não. A charge, ela normalmente tem texto, porque aí a gente tem a ideia de passar informação. E além de passar informação, fazer a crítica ou fazer, né, a levantação de bandeira, que muitas vezes eu faço, né, quando eu quero defender uma proposta, um projeto, e eu levanto bandeira mesmo. No caso dos quadrinhos, a diferença é que a gente está acostumado muito com o quadrinho americano. O mangá, ele é relativamente recente aqui no Brasil. Ele veio realmente com os estrangeiros, né, os japoneses que mudaram para o Brasil, que vieram aqui para o Paraná, principalmente, São Paulo, e que traziam os mangás. Na verdade, só quem lia mangá era quem lesse japonês. Com o tempo, começou a se produzir, principalmente pela JBC, editora lá de São Paulo, quadrinhos traduzidos desses grandes mestres japoneses em português. E algumas editoras começaram a publicar mangá do jeito ocidental, ou seja, invertido, do nosso jeito mesmo. Leitura da esquerda para a direita, né? E você seguindo os quadros na nossa ordem. Isso não fez sucesso. As pessoas estavam acostumadas a ler o mangá japonês do jeito invertido. Claro, em português. Então, as editoras passaram a investir, inclusive a Conrad, é uma das editoras que também publicou bastante mangá, invertidos, da série do Buda, que foi feita pelo Osamu Tezuka, a série do Adolf, que é uma série que ele fala de um japonês chamado Adolf Hitler e um Adolf judeu. São histórias bem interessantes, todas contadas na forma japonesa. Na Coreia, não. Na Coreia, eles fazem quadrinhos como os ocidentais. Então, é da esquerda para a direita, a leitura normal. O quadrinho coreano, aparentemente, ele é muito parecido com o japonês por conta dos olhos, algumas soluções gráficas que se dá para a contação de história. Mas é bem diferente e quem conhece realmente vê. Os coreanos têm também todas aquelas, como no Japão, aquelas diferenças de manhua para
senhoras, manhua para adolescentes, manhua para velhinhos, manhua para pessoas violentas, manhua tudo assim. Manhua para quem gosta de culinária. Então, você tem álbuns só feitos tocando naquele assunto. E todos eles têm público e vendem bem. E depois da Coreia, qual foi a sua... Por quais países você já circulou? Olha, Argentina, aqui na América Latina, Argentina, na Europa, França, Inglaterra, Escócia, Itália, na África, Argélia e na Ásia, Coreia do Sul. E qual foi a última que você fez, a mais Foi recente? a Argélia. Que foi? Não. Eu fiz a Argélia e a Espanha. A Espanha também. E quando foi e como que foi? Eu fui 2 vezes para a Argélia. Eu fui em 2013 e 2014. Nas 2 vezes foi a convite do festival, como aconteceu lá na Coreia do Sul também. Esse aqui é um material seu que foi publicado na... Na verdade, eu publiquei aqui no Brasil. Tá. Ele foi lançado na Argélia. Então ele é todo em português e francês. Ele foi impresso pelo Marcati, que é um grande quadrinista underground e que tem uma gráfica, né? Ele imprime os próprios livros e revistas que ele produz já há muito tempo. Ele agora está com um esquema bem profissional, uma senhora gráfica, né? E ele fez todo o projeto gráfico também. Essa ideia era exatamente de poder mostrar para o povo da Argélia o meu trabalho e de forma que eles compreendessem. Porque, ao contrário da Coreia, que eu optei por cartoons e charge sem texto, mais ilustrações mesmo, nesse caso eu queria colocar charge, até porque os argelinos, eles adoram o Brasil. Então, na verdade, em todos os lugares onde eu passei, os povos na Europa, na Argentina, na Ásia, todos eles nutrem uma simpatia gigante pelo Brasil, principalmente por conta do governo Lula. É uma coisa impressionante, mas essa aproximação que teve do Brasil com esses países... Na Argélia, por exemplo, eu estava andando pelas ruas da Argélia com mais 2 franceses e as pessoas vinham falar com a gente. Viam que a gente era estrangeiro, queriam conversar, queriam ouvir. E aí perguntavam de onde eu era. Quando falavam que era brasileiro, eles realmente vinham perguntar coisas do Brasil, do futebol, e aí perguntavam o que eu era, o que eu estava fazendo lá. Então eu falava que era quadrinista, eu tinha levado bastante quadrinhos na bolsa, eu saía distribuindo. E, cara, a alegria deles... Então, assim, eu encontrei muita gente com camiseta da seleção brasileira, e todos eles falando que estavam torcendo pelo Brasil. Nessa última vez, o Brasil já tinha perdido, né? Já daquela forma, 7-1. exatamente, daquela forma, assim, horrorosa. E muitos deles falavam, assim, que eles ficaram tão tristes. Eu achava que eles iam ficar decepcionados com a seleção brasileira, mas não, eles ficaram tristes. E, assim, eu ainda falei, porque a Argélia foi colocada para fora da Copa antes do Brasil. Mas a Argélia lutou até o último chute, né? Então estava ali viva e mostrando que tinha jogador, tinha perna e tinha futebol para mostrar. E eu falei para eles, eu queria que o Brasil tivesse tido a mesma disposição. A mesma postura, né? Infelizmente não teve. Eu queria que você falasse um pouquinho da Academia Brasileira de Quadrinhos. Legal. Quando que isso aconteceu? Quando que você foi convidado e como que pertencer a uma academia? Olha, a academia ela foi fundada no dia 30 de janeiro, que é o dia do quadrinho nacional. É o dia em que o Ângelo Agostini fez a primeira tira, na verdade foi uma página em quadrinhos do seu personagem, que era o Inhoquim. Quando descobriram que tinha sido exatamente essa data, 30 de janeiro de 1869, a gente instituiu esse dia como sendo o dia do quadrinho nacional. No Rio de Janeiro... Inclusive você trabalhou num documentário sobre que conta a história do Inhoquim. Né? Exatamente. Que vamos passar na TV Câmara, né? Sim. Isso é legal. E eu e o Arte Oliveira, a gente dirigiu esse documentário com entrevistas de rua, uma coisa interessante, porque realmente as pessoas não sabem quem foi Ângelo Agostini, nem que ele existiu. E nem que o Brasil foi o segundo país do mundo a produzir quadrinhos.
Mas voltando A academia. à academia, o Edmundo Rodrigues, ele tinha uma secretária, que é a Agatha Desmonde, que acompanhou grande parte da vida dele profissional como quadrinista e editor. Ela foi a secretária dele, o braço direito. E antes dele morrer, ele morreu alguns anos atrás, ele pediu que ela investisse na promoção, no apoio, na criação de um mercado de quadrinhos maior, mais forte aqui no Brasil. E a Agatha, ela pegou essa missão com unhas e dentes. E ela foi atrás de grandes nomes do quadrinho, grandes colecionadores e pesquisadores de quadrinho lá no Rio de Janeiro. Então, a academia, ela é sediada no Rio de Janeiro, ainda não tem sede, mas eles estão resolvendo como vão fazer isso, mas já fizeram a primeira assembleia da academia. Eu não participei, mas eu devo participar via internet e alguma vez eu conseguirei ir até lá. Mas a ideia é que essa academia, ela coloque o tema quadrinhos na pauta do dia. E aí aconteceu uma coisa incrível. A gente viu matérias sobre a academia na Globo, na Record, na Bandeirantes, na CBN e em vários blogs especializados em quadrinhos. Então, isso já demonstra uma coisa. Se o Dia do Quadrinho Nacional é importante e o Brasil inteiro já comemora esse dia com exposições, palestras, oficinas, a gente ainda não tem tanto apoio da mídia no sentido de promover isso. Então, muita coisa a gente até manda pauta para a imprensa, mas não é interessante. Às vezes a imprensa cobre mesmo, e isso é uma coisa muito legal, porque o nosso interesse é que esse assunto, quadrinho brasileiro, entre na casa das pessoas. E quando a academia foi fundada, e eles correram para fundar no Dia do Quadrinho Nacional, em paralelo, eles receberam uma grande votação como prêmio Jaime Cortez do troféu Ângelo Agostini, que é a associação que eu faço parte, que é a AQC, Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo, todo ano premia mais de 10 personalidades, né, de desenhistas de quadrinhos, roteiristas, lançamentos independentes, mestres do quadrinho nacional. E eles ganharam o troféu Jaime Cortez, que é o prêmio de incentivo ao quadrinho. Na verdade, quem ganhou foi a Confraria do Gibi, que é lá do Rio de Janeiro também. Então, tanto a Confraria do Gibi, que reúne o povo dos quadrinhos, desenhistas, colecionadores, vendedores, como a Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos, elas estão fazendo um grande serviço no que diz respeito à promoção, à divulgação de uma discussão que é muito do umbigo do desenhista de quadrinho, que é mercado. Como a gente falou um pouco aqui... O quadrinista brasileiro, ele deve alguma coisa para o quadrinista de fora do país? Nada. Absolutamente nada. Eu posso te falar, Boni, que a gente tem vários aspectos onde o quadrinho brasileiro, o cartunista, ele é reconhecido. Nos salões de humor do mundo inteiro, o cartunista, o caricaturista brasileiro é muito bem visto, porque a gente tem grandes nomes aqui. Como já teve, né, Ziraldo, como já teve J. Carlos, o próprio Ângelo Agostini, Storni e muitos outros, Belmonte. A gente tem hoje Fernandes, Gilmar, tem o Luciano Irtum, que é quadrinhos, mas assim, são muitos nomes na caricatura. A mesma coisa no cartoon e a mesma coisa nos quadrinhos. Se você vê agora, Joey Prado, Luke Ross, Mike Deodato, são todos brasileiros. E estão desenhando aí para Marvel, DC. O desenhista brasileiro, ele é reconhecido como um grande traço. O mercado no Brasil cresceu, só que aconteceu uma migração. O quadrinho brasileiro hoje, exceto Maurício de Souza, que dá conta de uma grande fatia, né? Maurício de Souza hoje vende mais do que todo mundo junto.
Se você pegar a Turma da Mônica Jovem, os gibis da Mônica, Cebolinha, Cascão, Pelezinho, Ronaldinho, Neymar, se você pegar tudo isso e colocar do outro lado todos os super-heróis da Panini, Tex, faroeste italiano, Walt Disney, tudo que é produzido na banca não dá metade do que o Maurício vende. O Maurício é o maior vendedor de quadrinhos aqui no Brasil. Ele derruba qualquer um. Já Ziraldo, que publicava em banca, né, tinha O Menino Maluquinho, Patrícia e Julieta. Eram 3 gibis que ele publicava pela Editora Globo. Fecharam. Eu acho que fecharam por falta de propaganda. Então, se você não faz propaganda... falta de divulgação. Se você não divulga... Exato. Né? Além desses, a gente teve mais alguns. Teve o Esmilinguido, que era a Formiguinha, que também saía em banca. O Seninha, que foi publicado pela HQM. E teve uma série da Abril, que era UFO, Menino Vivo na Vila Cemitério, que eram revistas que eles participaram de um concurso na Abril, e a Abril premiou publicando, acho que saíram 3 números de cada um. Só que todos esses foram projetos que caíram, porque se você não vende, você não se mantém na banca. Já na livraria, a gente vê que está assim. Na livraria você tem Fábio Moon, Gabriel Bá, você tem Gilmar, você tem Spaca, você tem Fernando Gonçalves, Angeli, você tem livros de tiras, livros de charges, de cartoons, livros de quadrinhos, Laerte. É uma coisa impressionante. Então eu nunca vi tanto quadrinho brasileiro sendo publicado. E isso mostra que o mercado está crescendo, as editoras estão começando a investir um pouco mais, e aí eu vou falar, vender meu peixe, que é a série da Escala Educacional, com a qual eu ganhei um prêmio, o troféu HQ Mix, de melhor adaptação com Don Quixote, que são as adaptações literárias para os quadrinhos. Os quadrinhos, até para facilitar para a absorção daquela história que é iconográfica no mundo da literatura, para ter um acesso um pouco mais tranquilo ou menos traumático, talvez, da criança ou do adolescente. E outra, a adaptação em quadrinhos, ela não quer tirar do aluno a possibilidade de ler o original. Pelo contrário, a gente faz pensando que aquele leitor tenha vontade de ler. Então, Don Quixote, que eu li a obra original integral para adaptar, como que você transforma 800 páginas de livro em 88 páginas de quadrinhos? Quase impossível. É um desafio enorme. Eu tive que cortar muita coisa. Então eu fiz o que era possível. Eu fiz o que eu gostaria de fazer. Então eu contei a história do jeito que eu gostaria de contar. Tá, agora mudando um pouquinho, falar um pouco de rock and roll. Você é gaitista, né? Ah, isso. Eu vou deixar 2 desafios aqui. Um é você desenhar a nossa equipe que veio gravar. Legal. E você encerrar agora tocando um pouquinho de gaita pra gente. Desafio topado. Então vamos lá pra gaita. Isso foi o trenzinho do caipira de Vila Lobos indo para o Mississippi. Legal, Bira. Agradeço muito você ter recebido nossa equipe. A gente fica por aqui, mas antes vocês acompanham esse desafio que ele vai fazer da fotografia, vai desenhar um pouco a equipe. Até o próximo programa. Valeu, até.